pessoal, muito boa tarde, né? Boa tarde, já passou de meio-dia, cara. Gostaram da introdução? Quis mudar um pouquinho, principalmente pelos acontecimentos tristes, pela expectativa, que eu espero que se torne melhor com o passar do tempo, dos jogos, do resultado, do progresso, que se a gente não acreditar, embora a gente não tenha motivos para acreditar, se a gente não acreditar, quem vai, certo? Estamos para começar, né? Esse desafio que vai ser essa segunda divisão, a terceira que o Botafogo vai disputar em toda a sua história. Talvez, eu não vou dizer nem a mais competitiva, porque 2003, com todas as adversidades que o Botafogo enfrentou e também com um adversário, um concorrente forte pelo título, pelo acesso, que era o Palmeiras, o Botafogo também enfrentou muitas dificuldades, certo? Mas o Botafogo vai encarar uma das competições mais delicadas e mais importantes de toda a sua história, com adversários à altura, com um Botafogo que não está à altura condizente, né, com a sua instituição, mas a gente vai ter que encarar, como sempre. E, infelizmente, né, cara, a gente tem aí a perda, né, do autor dessa música, né, que foi regravada, né, que foi relembrada, rememorada pelo Botafogo com o Léo Russo, né, a perda que tivemos do Elias da Silva, que nos deixou vítima de Covid-19 na noite dessa última quarta-feira. Esse é um vídeo que eu quero tratar um pouquinho como TBT do Brownie, tá? Para quem não sabe, toda quinta-feira, não toda porque a gente não tá conseguindo ter a demanda, mas toda quinta-feira eu costumava trazer histórias, né, lembranças, memórias do Botafogo pra gente falar aqui. Então vou misturar um pouco dos dois. Primeiro, a gente vai falar dos assuntos mais sérios, depois a gente relembra algumas situações, beleza? Se inscreva aqui no canal, aperta nesse botãozinho vermelho, rapaziada. Vamos embora para as notícias do Botafogo, que nesse momento são muito importantes, fechou? Eu começo falando aqui que hoje é dia de reunião do Conselho Deliberativo do Botafogo e já tivemos novidades em relação ao Conselho Fiscal, fechou? O Conselho Fiscal aprovou, né, e houve uma aprovação de maioria, né, no Conselho Fiscal do projeto Botafogo SA, o projeto de captação de investidores para transferência dos ativos do futebol, a separação do futebol do clube social para a busca de investidores interessados. E uma outra informação que, na minha opinião, é muito importante é que às vésperas dessa reunião, que deve ter aí uma grande maioria votando favorável ao projeto, que infelizmente a gente não vai poder, né, ter as informações totais de quem votou a favor, quem votou contra, a gente pode até imaginar, né? Mas lembra que eu falei que tinham três frentes? A galera, né, que não estava concordando com as mudanças, a frente da diretoria atual do Durcésio e a frente que é totalmente contra a Botafogo SA. Essas duas frentes que não estavam concordando sobre o projeto, embora queiram, né, que o projeto aconteça, elas estão conseguindo entrar em um comum acordo. Isso eu pelo menos eu vejo como positivo para que o projeto tenha andamento, porque, cara, é a única forma que o Botafogo vai poder sair desse buraco, né, com o Botafogo tendo a injeção de dinheiro. O próprio Vinícius Assunção, agora o vice-geral, né, deu uma declaração, discordo dele de um monte de coisa, né, mas dessa eu tenho que concordar com ele, né. Se o Botafogo não agir agora, o Botafogo vai entrar em colapso, fechou? E aí, lembrando, cara, que agora aí nessa tarde, né, agora durante a tarde, por isso que eu tô gravando o vídeo com antecedência, né, a gente vai ter duas entrevistas coletivas. Já mudando de assunto, a gente vai ter a coletiva do Chay, que eu fiz uma pergunta, e a coletiva do Daniel Borges, que infelizmente eu me enrolei aqui na gravação de conteúdos, eu também gravo conteúdo pro TikTok, não consegui enviar a pergunta pro lateral direito do Botafogo. Mas aí a gente vai ter a apresentação desses dois jogadores, a apresentação oficial desses atletas, fechou? E aí a gente começa essa expectativa para o Botafogo jogar a Série B diante do Vila Nova nessa estreia. E meu amigo Pedro Depp, cara, desejando uma ótima viagem ao nosso amigo Pedro Depp, que tem a credencial para viajar, ver os jogos ali, frequentar os jogos com a credencial da CBF. Eu estou tentando criar essa credencial, mas a gente está muito bem representado pelo nosso grande amigo Pedro Depp, do setor visitante. Um beijão para ele e que ele possa ser muito feliz nessa viagem com todos os cuidados, né, cobrindo o Botafogo diante da equipe do Vila Nova. Fechou? E aí eu quero saber a opinião de vocês. Com que time vocês entrariam em campo? Eu já fiz a minha votação ali e é um time mais na resenha, rapaziada. Aí eu me coloquei como técnico, com as minhas ideias, né, com aquilo que eu, né, gostaria que acontecesse. Enfim, e sem alguns jogadores, né, que pudessem chegar. Por exemplo, já não tinha o Luiz Oyama, então tive que colocar outro. Coloquei ali o Friso, que não tá nem me agradando tanto, embora eu acho que ele possa colaborar. E aí eu escalei ali um pouco do meu time, né? Coloquei o Cezinha ali no meio, né? Coloquei o Ronald, o Chay, na frente o Navarro, enquanto o Rafael Moura não chega, né? Então eu quero saber
né, qual é o seu time, né? O Globoesporte.com, ele fez uma enquete, o GE.com fez uma enquete, eu vou colocar aqui na descrição para vocês darem uma olhada, né, e para vocês votarem. Eu quero saber qual é o time que vocês escalariam para esse início de Série B de Campeonato Brasileiro do Botafogo. Escalem com o esquema de vocês, tá? Não com a cabeça do Chamusca, né? A cabeça do Chamusca, ele vai querer escalar os 3 volantes, tudo mais, né? Talvez ele não queira colocar o Cezinha, que ele detesta, eu gosto do Cezinha, né? Então, qual escalação vocês colocariam, né, com os jogadores que o Botafogo tem à disposição hoje? Fechou? E aí, eu começo a falar um pouquinho sobre esse Botafogo e Vila Nova que a gente vai ter, em que eu, sinceramente, acho que o Botafogo tem que começar com uma vitória. O Botafogo estrear com uma vitória, né, para comprovar que a gente pode olhar para um certo lado bom nessa história, se é que ele existe, é fundamental. Como é que eu falo de lado bom? Qual que é o lado ruim? Todo mundo já sabe. O trabalho está horroroso, os reforços não estão sendo condizentes com aquilo que a gente quer, o trabalho de Chamusca está péssimo, embora defensivamente seja ali melhorzinho. O Botafogo, ele foi eliminado da Copa do Brasil, eliminado do Campeonato Carioca. Enfim, a disputa de pênaltis aí agora que teve um vexame, mas, né, uma coisa que a gente pode se apegar um pouquinho mais é que o Botafogo não é o único clube em crise dentre as equipes que estão querendo subir para a primeira divisão, dentre as equipes que estão querendo o acesso, beleza? O Vasco tá melhorzinho, isso é bem verdade. O Cruzeiro também tá numa situação melhor, beleza, mas foi eliminado aí do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro eu acompanho, né, cara? Então o Cruzeiro vem fazendo alguns jogos treino aí nesse momento, nesse período aí, sem jogos, e não vem progredindo da maneira ideal, tanto é que a torcida já tá ficando irritada com o Felipe Tigrão por lá, né, pedindo reforços, atraso de salário que também existe no Vasco da Gama e não existe no Botafogo nesse momento, por exemplo. Coritiba, que se colocava uma expectativa muito grande, eu mesmo, tá? Eu falo por mim, eu acreditava que o Coritiba ia chegar sólido aí para essa Série B e não tá acontecendo. Coritiba conseguiu classificar na Copa do Brasil, legal, mas ficou em nono no campeonato de 12 equipes do Paraná, não conseguiu entrar nem nas quartas de final. O Operário já tá melhorzinho, beleza, né? Essas equipes, né, para mim, essas equipes podem surpreender, o Operário, o Remo, o Náutico, né? Isso eu tô falando por alto. O CRB, eu também acho que a gente pode colocar numa prateleira um pouquinho mais acima. O Avaí, né, que independente do time sempre chega forte ali para brigar pelo acesso na Série B. A Ponte Preta, que eu esperava que estivesse melhor, não tá muito legal. O Guarani, que eu esperava que o Guarani fosse brigar ali pelo acesso logo de cara, e o Guarani tá muito mal, né? Há uma crise, uma picuinha externa, jogadores caindo na porrada no meio do campo, não sei se vocês viram isso, né, cara? E na minha opinião, a prateleira é um pouco essa, cara. Se você pegar assim, eu acho que tá todo mundo no mesmo bolo, né? Eu acho que Vasco e Cruzeiro um pouquinho acima, o Botafogo um pouquinho abaixo desses dois. E se você pegar aí esse bolo, é claro que na prática, com esse trabalho, vão chegar reforços, vamos ver e tal. Eu falei aqui durante os últimos 30, 40 dias inteiros, né, que eu esperava o Botafogo, vamos dizer, numa situação até de meio de tabela, né, parte baixo da tabela, mas na boa, cara, tô querendo acreditar um pouquinho mais, certo? Eu tô querendo colocar para cima o fato do campeonato estar um pouco nivelado para baixo. O Vila Nova, vice-campeão, aí foi para a Copa do Brasil, vice-campeão goiano, tá horroroso o time do Vila Nova, e o Botafogo vai ter que tirar a prova disso vencendo esse jogo nessa sexta-feira. Enfim, né, você tem uma galera que vai estar ali, CRB no mesmo bolo, CRB, Ponte Preta, né, Avaí e tudo mais, né, um pouquinho mais abaixo ali você vai ter Sampaio Correia, Confiança e tal, aí o Brasil de Pelotas tá mal pra caramba, o Vitória tá mal, né, então aí vão ser equipes que talvez briguem ali na parte de baixo mesmo, certo? Então é nisso que eu me apego. Eu acho que a gente tem algumas equipes, né, que estão querendo performar um pouco acima. Eu acho que eu concordo muito com o que foi dito lá, foi feita uma live lá do setor visitante com o Zé Pacini e o Gabiru, né, em que eles falaram sobre as expectativas, né, dos times, e eu acho que foi muito, assim, foi feito de maneira correta. A única coisa que eu discordei lá, né, foi não colocar o CRB um pouquinho acima. Eu acho que o CRB não vai ficar na parte de baixo da tabela. Eu acho que o CRB é um time que vai brigar ali de 7ª, 8ª posição, querendo beliscar em um 4º lugar. O CRB tá legalzinho, né? Eu tô acompanhando um pouquinho o trabalho que tá sendo feito por lá. O CSA é um outro time que tá brigando ali no mesmo bolo, né? Aí um pouquinho mais acima. Então, sinceramente, cara, eu acho que vai ser uma Série B pegada? Acho, mas eu acho que tá muito nivelada para baixo em algumas equipes que até, inclusive, tinham uma expectativa, né, pelos resultados, né, a gente olha friamente, melhores que as do Botafogo, mas vamos acreditar, rapaziada, vamos acreditar de verdade. Eu acho que é a única forma da gente fazer
isso acontecer. Vou até listar minha expectativa para cada equipe, né? E vamos ver se eu vou acertar lá na frente, né, cara? Eu acho que não, porque as coisas modificam muito, né? E eu também, esse negócio de palpite comigo, não sou nada bom, né? O Avaí, eu acho que o Avaí briga ali pelo acesso. Eu acho que é uma equipe que vai brigar pelas últimas colocações ali do acesso. O Botafogo, a gente elucidou essa situação e é muito difícil pra gente, né, no sentimento, analisar. O Brasil de Pelotas, na minha opinião, vai brigar pelo rebaixamento. O Brusque fica ali um pouquinho no meio da tabela, na minha opinião, né? E olhando para a parte de baixo. O CRB, ao meu ver, briga pelo acesso. Eu acho que o CRB tá numa prateleira acima da que foi colocada para ele. O CSA também briga pelo acesso. O Confiança, na minha opinião, vai brigar pelo rebaixamento, contra o rebaixamento, no caso. O Coritiba briga pelo acesso, um pouco por fora. O Cruzeiro, para mim, pelo time que tem, eu acho que pode engrenar em um acesso. O Goiás, né, foi muito mal nesse primeiro semestre, mas eu acho que pode correr por fora. Guarani foi mal nesse primeiro semestre, eu colocaria o Guarani no meio da tabela. O Londrina, para mim, briga para não cair. O Náutico briga pelo acesso, na minha opinião. O Operário corre por fora, ali em sétimo, oitavo. O Remo, eu colocaria na situação de meio de tabela. O Vasco da Gama também colocaria como um cotado para poder subir para a primeira divisão. E o Sampaio Corrêa, na minha opinião, também vai brigar para não cair ou ficar no meio da tabela. Esse título aí do Maranhense também deu uma guinada. A gente também esperava que o Sampaio Corrêa brigasse para não cair, né, no último campeonato. Chegou a brigar pelo acesso, né? Vila Nova, para mim, briga para não cair. E o Vitória também fica na parte de baixo da tabela. Essas são as minhas expectativas, mas eu não sou dono da razão, beleza? Agora a gente vai para a última parte desse quadro aqui. Mais um momento de partida triste, cara. Um momento de, assim, uma perda muito significativa que o Botafogo teve, justamente às vésperas aí desse início de Série B, de um cara que, com a sua voz, com a sua composição, com a sua música, com a sua poesia, pôde entonar gritos ali de reconstrução, né? Pôde entonar vozes de luta e de perseverança pela dignidade do Botafogo, né? E há um tempo, né? Isso, no século passado esse cara fez essa música e ela foi revigorada pelo Léo Russo, né? Ali na época que o Botafogo estava para disputar as vésperas do Campeonato Brasileiro. Na verdade, as vésperas do Campeonato Carioca de 2015, do início da temporada. Reage, meu Botafogo, não deixa adormecer esse gigante forte e bravo que existe dentro de você. Mas, infelizmente, o Elias da Silva, mais uma vítima da Covid-19, que nos deixa no momento assim que essa letra ela faz todo sentido para o torcedor do Botafogo de Futebol e Regatas e tem que fazer sentido. Embora a gente não acredite no time, a gente fique irritado, né, com a equipe, a gente não enxergue panoramas positivos, a gente tem que relembrar de algumas coisas boas, como foi a volta por cima na Série B de 2003, como foi a temporada de 2015 e como vai precisar ser essa sobrevida do Botafogo nessa temporada 2020, certo? O Elias da Silva, que também foi o autor, né? Foi o compositor. Essa música ficou muito conhecida pela Beth Carvalho. Eu confesso que eu nem sabia disso, tá? Ele foi um dos compositores ali da música Esse é o Botafogo que eu gosto, né? E para que a gente saia do Reage, meu Botafogo, pro Esse é o Botafogo que eu gosto, a gente tem que ter muito Elias da Silva no nosso sangue. Nesse momento meio TBT do Brownie, cara, vamos relembrar aqui as estreias do Botafogo nos campeonatos de segunda divisão. Em 2003, por exemplo, vamos começar por 2015, né? Vamos começar falando de Vitória, né? Quando o Botafogo estreou vencendo na competição que importava, que o Botafogo precisava ali do acesso, o Botafogo estreou com o pé direito. Muita desconfiança, né? O futebol ali, o Botafogo acabou perdendo ali, né, a decisão do Campeonato Carioca para o Vasco da Gama, muita desconfiança no time, no principal desafio, mas o Botafogo foi ao Mangueirão enfrentar a equipe do Paysandu num jogo aguerrido, difícil, com casa cheia. O Rodrigo Pimpão marcou o gol da vitória do Botafogo, já chegando ali perto do finzinho do jogo, e deu alegria para a torcida botafoguense lá de Belém do Pará. Carleto já olhou para a área, fez o levantamento buscando o Bill, olha o Pimpão! Gol! Rodrigo Pimpão! Carleto, Rodrigo Pimpão aparece por trás da marcação, toca de primeira. Em 2003, cara, no primeiro desafio que o Botafogo teve nessa competição, Botafogo falido, né, com problemas estruturais, Botafogo sem dinheiro para
departamento médico, para estrutura, para gelo, enfim, era uma loucura o Botafogo jogando no Caio Martins, e a estreia naquele momento foi justamente contra o adversário que o Botafogo vai ter nesta sexta-feira. O Botafogo foi enfrentar o Vila Nova lá em Goiânia, mas o Botafogo acabou perdendo pelo placar de 2-1. Inclusive uma história muito louca, né, que foi relembrado pelo meu amigo Guilherme, dono da página lá no Twitter, né, Museu do Fogão, porque eu queria achar as imagens, né, eu perguntei pra ele, pô, cara, você já viu imagem desse jogo, né, do Botafogo e Vila Nova, pra botar aqui, né, e ele falou que não, justamente porque não teve transmissão naquele jogo, né? A gente não vive problemas aí de transmissão agora, né? De, pô, vai passar onde? A gente não sabe, né? Déjà vu aí de 2003, né, cara? Que houve todo um rolo por conta do campeonato não ser de pontos corridos, né? Foi da forma antiga, e aí nisso não teve como fazer um campeonato de 46 rodadas e de transmitir, teve a polêmica Record, Globo, SBT e tal, e aí alguns jogos não houve o orçamento necessário levantado para se transmitir todos os jogos. O Botafogo Vila Nova naquele momento não foi transmitido. Claro que a gente vai esperar, né, um resultado diferente, embora a gente não tenha as melhores expectativas, é claro que a gente vai esperar um resultado diferente, um resultado melhor nessa estreia, que se Deus quiser vai ser com o pé direito do Botafogo, embora a gente não acredite, né? A gente tá muito desconfiado, assim como o torcedor estava desconfiado com aquele time de 2003. Eu espero que o Botafogo possa tirar isso de lição. Vamos dizer que o Botafogo acaba estreando, né, com derrota contra a equipe do Vila Nova, e aí depois do jogo contra o Vila Nova, o Botafogo estreou no Caio Martins, estreou em casa na Série B, contra o Avaí, num empate em 1-1. O Botafogo só empatou com um gol de pênalti, né? Foi um frangaço do goleiro Max naquela ocasião, certo? E aí depois o Botafogo deu a volta por cima. Eu acho que essa tem que ser a palavra-chave. Eu acho que esse tem que ser o ritmo-chave, certo? Espero que o Elias da Silva, com tudo que ele pôde deixar, né, e nessa partida aí que a gente teve, de repente a gente não esperava isso, né, ele possa deixar de legado essa lembrança pra gente reagir, pra gente relutar, pra gente reviver, certo? É claro que o Botafogo vai passar por uma série de dificuldades, não tem um Valdo, não tem um Sandro, certo? Não tem um Bebeto de Freitas, mas tem a gente, né? Tem a nós, tem esse escudo, tem a instituição, né? E tem a gente que está acompanhando desde lá, de 2003, de 2015, e vai estar acompanhando agora, nessa temporada de 2021. Reage, meu Botafogo, um saudoso, né, abraço para o nosso querido Elias da Silva, e que pelo menos a composição, a música, a arte dele possa estar presente nessa nossa luta, que vai ser muito difícil, essa caminhada que vai ser dificílima nesse segundo semestre que está para virar, com o Botafogo na Série B e precisando gritar, não vou dizer campeão, mas precisando entonar a voz, né, que com certeza vai ser entonada se o Botafogo ficar entre os 4 primeiros colocados e retornar à elite do futebol brasileiro. Reage, Botafogo, vamos reagir, embora a gente não tenha, né, essa confiança no time, no trabalho, na equipe, na situação, no momento, a gente vai ter que ter confiança, cara, na gente. Vambora, rapaziada. Um abraço e fiquem com essa homenagem de despedida nesse finalzinho aí. Vambora reagir. Valeu, tamo junto. Esse é o Botafogo que eu gosto. Esse é o Botafogo que eu conheço. Tanto tempo esperando esse momento, meu Deus. Deixa eu festejar que eu mereço. Mas é esse é o Botafogo que eu